Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Hoje nós estaremos usando o que a gente aprendeu no nosso curso completo de eletrônica para fazer esse pirógrafo. Lembrando aqui que eu já mostrei como construir esse pirógrafo aí no canal e muitas pessoas colocam aqui a resistência na ponteira e não conseguem fazer o pirógrafo funcionar. Tem muitas reclamações aí, porque eles não fazem o cálculo de quanta corrente a fonte tem para manter a ponteira aqui. Temos que considerar a corrente da fonte, calcular a resistência do fio condutor e a resistência que nós vamos usar aqui no nosso fio de nícromo. O fio de nícromo é um fio usado em muitos aparelhos eletrônicos, por exemplo, em resistências de chuveiro. Aqui eu tirei um pedaço de uma resistência de chuveiro para fazer a ponteira desse pirógrafo. Secadores de cabelo, fornos elétricos, tudo usam o fio de nícromo como resistência para aquecer. Porque o fio de nícromo tem uma boa resistência por metro, ele suporta altas temperaturas. Por isso, ele é utilizado nesses aparelhos. Fiquem conosco até no final para vocês verem como usar os cálculos que a gente já aprendeu até agora para fazer essa ponteira, esse cabo, ligar na sua fonte e fazer esse pirógrafo de uma forma que vai funcionar perfeitamente. Vamos colocar em prática tudo o que aprendemos até agora na construção de uma ponteira para um pirógrafo. Estou usando uma fonte ATX de computador para alimentar a resistência do pirógrafo. Através da primeira lei de Ohms, eu posso escolher qual das saídas da fonte vai ser mais apropriada para o meu projeto. Como eu preciso de uma ponteira rígida e com grande temperatura, estarei usando o fio de nícromo para a minha ponteira. Esse pedaço de fio de nícromo é facilmente encontrado em resistências de chuveiro, secadores de cabelo, ferro de solda, fornos elétricos, etc. Se eu pegar um pedaço muito comprido do fio de nícromo, ele vai ficar flexível com o calor e não vai servir para a minha aplicação. Já se eu pegar um pedaço muito pequeno, a resistência vai ser muito baixa e a fonte vai desligar, como se fosse um curto na saída da fonte. Então eu já sei que existe um comprimento o qual o meu pirógrafo vai funcionar. Mas como descobrir esse comprimento? Em primeiro lugar, temos que saber qual a voltagem vai ser aplicada à nossa pequena resistência. E como a fonte ATX tem várias opções de voltagens, e como a nossa resistência vai ser muito baixa, vamos selecionar a voltagem mais baixa da fonte para o nosso projeto, que é a saída de 3,3 volts. Aqui, gente, nós estamos raciocinando e usando já pela primeira lei de Ohms, sabemos que quanto mais alta a tensão, mais corrente vai circular pela resistência. E quanto mais baixa a resistência, mais corrente vai circular. A gente não quer uma grande corrente circulando dessa forma. Então, por a nossa resistência ser muito baixa, pelo pedaço de fio de nícromo ser pequeno, vamos utilizar a menor tensão existente na fonte, que é o 3,3 volts. Sabemos que ao consumir uma grande quantidade de corrente na saída de 3,3 volts, ela vai ter uma queda de tensão. Essa tensão não pode ser menor que 2,5 volts, pois abaixo desse valor a fonte vai desligar. Então já sabemos que a nossa tensão de trabalho vai ficar em mais ou menos 2,6 volts, ou um pouco mais que isso. Essa voltagem estará aplicada aos condutores que irão levar a corrente até a resistência. Então temos a resistência dos condutores para calcular também. Nossa fonte ATX tem a capacidade de alimentar uma carga de até 12 amperes nos 3,3 volts. Vamos usar apenas a metade da sua capacidade para não forçar muito a fonte.
Então já temos dois dados para começar os nossos cálculos, que é a tensão de 2,6 volts e a corrente de 6 amperes. Primeiro passo é selecionar a espessura do fio condutor que vai suportar a corrente de 6 amperes. Vamos usar o fio de um cabo de fonte ATX, que tem 1 milímetro de diâmetro e suporta mais de 10 amperes de corrente. Nosso cabo de fonte tem um comprimento de 1 metro e 10 centímetros. Como o cabo tem dois fios, um positivo e outro negativo, então o comprimento total que a corrente vai percorrer é igual à soma dos dois, que é 1 metro e 10 centímetros no positivo mais 1 metro e 10 centímetros no negativo. Logo, teremos 2 metros e 20 centímetros de fios para a corrente percorrer. Usaremos o cálculo que aprendemos nas aulas 11, 12 e 13 para calcular a resistência do fio. Sabemos que a resistência do fio é igual ao seu comprimento dividido pela sua seção transversal vezes a resistividade do material. De todos esses dados, nós já temos o comprimento, que é 2 metros e 20 centímetros, e a espessura de 1 milímetro de diâmetro. Precisamos descobrir a área transversal do nosso fio de 1 milímetro de diâmetro. Então vamos fazer um pequeno cálculo na nossa calculadora científica. Primeiro descobrindo o raio, pois só temos o diâmetro. O raio é o diâmetro dividido por 2. Então temos que 1 dividido por 2 é igual a meio. Então, o nosso raio é de meio. Agora, continuando os cálculos, temos que raio vezes π é igual à nossa área. Então, faremos 0,5, que é o nosso raio, vezes 0,5 vezes 3,14, que vai dar 0,785 milímetro. Essa é a nossa área em milímetro. Como o comprimento do fio e a resistividade do material é dada em metros, temos que transformar o nosso resultado que está em milímetros para metros. Sabemos que 1 milímetro é uma milésima parte de 1 metro. Para transformar 1 milímetro em 1 milímetro quadrado, é 1 milímetro vezes 1 milímetro, que vai dar uma milionésima parte de 1 metro quadrado. Isso é 1 milímetro quadrado. Agora sim, nós já temos a seção transversal do nosso fio condutor, que é de 0,000000785, que é o mesmo que 0,785 milímetros quadrados em metros quadrados. Aqui expressos em metros quadrados, pois 1 milímetro seria 5 zeros abaixo da vírgula e o número 1. Já 0,785 é 6 zeros, 785. Para descobrirmos a resistência do condutor. Resistência é igual à resistividade do material vezes comprimento dividido pela seção transversal. Sabemos que a resistividade do material de cobre, nosso fio de cobre, olhando na tabela, é de 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. Então vamos fazer aqui o nosso cálculo. O comprimento é 2,2 metros, ou 2,20 metros. Então vamos fazer o comprimento dividido pela seção transversal. 2,2 dividido por 0,000000785 é igual a vezes 1,7. Aqui nós vamos usar na nossa calculadora científica a função expoente, essa tecla de expoente que nós vamos trabalhar usando aqui apenas o 1,7 que digitamos, pressionamos o expoente, vai aparecer a letra E seguida de mais 0. Vamos digitar o nosso número, que é 8,
nosso número aqui do expoente, que fica acima do 10, e vamos clicar nessa tecla de mais ou menos para deixar o sinal negativo, o sinal de menos. Dessa forma, nós não precisamos ficar fazendo aquelas conversões chatas e vamos direto ao nosso resultado, que é igual a 0,0476. Essa é a resistência total do nosso condutor de cobre de 2,20 metros. Agora que já temos a resistência do nosso fio, vamos usar a primeira lei de Ohms para descobrir qual seria a resistência da nossa ponteira de nícromo. Sabemos que a resistência é igual à tensão dividido pela corrente. Então temos que a nossa tensão de 2,6 dividido por 6 amperes vai ser igual a 0,433 ohms. Já temos um pouco dessa resistência no nosso condutor, no nosso fio de cobre. Então vamos colocar aqui menos 0,0476, que é a resistência do fio de cobre. E teremos uma resistência total para a nossa ponteira de 0,385 ohms. Agora, só falta descobrirmos qual o comprimento do nosso fio de nícromo que vamos usar como ponteira. Mais uma vez, estaremos usando a segunda lei de Ohm, que é comprimento L é igual a resistência vezes seção transversal dividido pela resistividade do material. Já temos a resistência, que é de 0,385, e a resistividade do nícromo, que é de 110 vezes 10 elevado a menos 8. Vamos calcular a seção transversal do nosso fio de nícromo, que tem um diâmetro de 0,5 milímetros. Primeiro passo, vamos descobrir o raio. O raio é o diâmetro 0,5 dividido por 2, que vai dar 0,25 milímetros. Sabemos que a área, a seção transversal, é igual ao raio vezes π. Então temos que a seção transversal é igual a 0,25 vezes 0,25 vezes 3,14 de π, que é igual a 0,19625 milímetros. Passando para metros quadrados, fica 0, mais uma vez aqui vamos colocar 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19625. Esse é o valor da nossa seção transversal do fio de cromo em metros quadrados. Para saber o comprimento, vamos executar o nosso cálculo de descobrir o comprimento, que é aquele de resistência vezes seção transversal dividido pela resistividade do material. Resistência, que é 0,385 vezes 0,00000019625, que é a nossa seção transversal, dividido por 110, que é 110 vezes 10 elevado a menos 8. Então vamos escrever apenas 110, teclar aqui a tecla do expoente, teclar o número 8, queremos um expoente 8, o menos, que é um expoente negativo, é igual a 0,068 metros de comprimento. Aqui nós temos o resultado em metros porque estávamos trabalhando com metros. Agora só nos resta transformar em milímetros e teremos o nosso comprimento e podemos cortar o nosso fio de nícromo e fazer a ponteira. 0,068 metros vezes 1000, 1 milímetro é igual a 1/1000ª parte de 1 metro. Então, se temos o resultado em metro, para transformar em milímetro, vamos multiplicar por 1000 e temos
68 milímetros de comprimento. Agora sim, acabamos de descobrir que o comprimento correto para o fio de nícromo de 0,5 milímetro para a nossa ponteira é de 68 milímetros de comprimento, que dobrando ao meio vai dar uma ponteira de 3,4 centímetros ou 34 milímetros. Está pronta a nossa ponteira, podemos ligar na nossa fonte e usar o nosso pirógrafo à vontade. Espero que tenham gostado demais esse vídeo. Dá like no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que os mesmos possam ter acesso a essas informações. Se inscrevam em nosso canal e até a próxima, pessoal. Tchau!